Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender a como gerar números aleatórios. E para exemplo a gente vai criar aqui um gerador de números para sorteio da Mega Sena. Então, como vocês podem ver, eu tenho um botão aqui que ao clicar nele, o sistema gera números aleatórios para a Mega Sena. E esses números, eles podem variar na verdade, de 6 até 15 números por jogos, e eu posso fazer uma quantidade teoricamente infinita de jogos. Então, posso selecionar aqui, por exemplo, que eu quero 6 números e eu quero 10 jogos de 6 números. Dou um gerar e ele vai gerar os códigos para mim, os números. Falar, não quero com 6, eu quero com 10. 10 jogos com 10 números. Dou um gerar e ele gera os números para mim. Então a gente vai aprender como criar um código para ele poder gerar esses números de forma aleatória e colocar aqui na nossa planilha. Então vamos vir aqui na aba desenvolvedor, abrir o nosso Visual Basic, e com o nosso Visual Basic nós já vamos começar aqui o nosso código. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar o número, para depois poder preencher ele na minha planilha. E para que eu possa gerar esse número de forma aleatória, o VBA ele tem um comando que é o chamado um comando de randomizar. Esse randomizar, se você procurar em outras linguagens, ele também existe. E ele tem a função de gerar um número entre 0 e 1. Então, sempre que eu rodar esse comando de randomizar, ele vai gerar um número entre 0 e 1. E a gente vai pegar esse número e converter ele para o intervalo que a gente quer. No caso da Mega Sena, entre 1 e 60. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é gerar o nosso número. Então, eu já vou iniciar aqui uma linha de código. Vou chamar ela de randomizar, que é para poder gerar o nosso número. Então, chamei de randomizar. Dentro desse comando, eu vou precisar de duas variáveis, porque eu quero uma variável que vai ter o meu número inicial e uma variável que vai ter meu número final. No nosso exemplo, o número inicial vai ser 1 e o final vai ser 60. Ele vai gerar um número entre esse intervalo. Então, vou declarar aqui uma variável início e uma variável fim. E elas vão ser do tipo inteira. Eu não sei se você está acostumado a declarar variáveis, mas essa aqui é uma forma também de declarar mais de uma variável. Como elas são do mesmo tipo, no nosso caso integer, que é inteiro, então eu posso colocar as duas numa linha só. Então ele criou uma variável com o nome início e uma variável com o nome fim do tipo inteira. Eu não preciso, por exemplo, declarar uma em cada linha. Eu posso declarar as duas, por ser do mesmo tipo, em uma linha só. E eu também, se eu quiser, eu posso criar uma variável resultado, e ela pode ser do tipo inteiro também. Eu posso até acrescentar aqui, eu tenho a variável resultado, a variável inicial e final. E já vou determinar um valor para eles aqui. Por exemplo, resultado, ele vai iniciar com valor 0, porque depois eu vou rodar o comando para gerar um número. A minha variável início vai ser o primeiro número, então no nosso caso seria o número 1. E a variável fim, ela vai receber o meu último número que pode ser gerado, o número máximo. No nosso caso, 60. Então, já tenho aqui minhas variáveis criadas e passei valores para dentro dela. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso gerar um número com essas informações que eu acabei de acrescentar nas variáveis. E eu falei para vocês que a gente tem um comando, que o nome dele é randomizar. Esse comando vai fazer a geração de um número entre 0 e 1. Então, nós vamos ver como que a gente chama essa variável e como a gente transforma nesse número para um número dentro do intervalo que a gente quer. Então, eu vou chamar ela aqui, eu vou falar que eu quero randomize, que ele randomize. Randomize. Aí o que? Aqui embaixo eu vou falar que a minha variável resultado
ela vai receber o valor dessa randomização, né? Dessa geração de um número aleatório, né? E eu vou querer que esse número seja o quê? Né? Primeira coisa, esse número tem que ser um número inteiro, né? Ele não pode ser 1,1, 50,5, não, ele tem que ser um número inteiro. 1, 2, 3, 50, 40, né? Tem que ser um número inteiro. Então, eu já vou dizer que esse número vai ser inteiro. E para isso, ó, eu vou falar que o número que vai ser gerado, ó, ele vai ser do tipo int. Vou abrir e fechar parênteses. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser um número inteiro. E aí, eu vou fazer uma conta aqui, né? Porque como que eu gero, por exemplo, o número de randomizar? Né? Para gerar o número, randomizar aquele número entre 0 e 1, eu vou escrever o comando rnd, abrir e fechar parênteses. Esse comando aqui, ele já gera esse número aleatório para a gente. Só que, como eu disse, né, esse número vai variar entre 0 e 1. E eu não quero isso, eu quero um número que varie entre 1 e 60. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que eu vou fazer uma conta antes de trabalhar com randomizar. Ó. Eu vou aqui falar que o meu número final menos o número inicial, no nosso caso aqui, né, é fim, né, nosso número fim. Fim menos inicial, mais 1, vou fechar, e ele vai fazer essa conta. Ele vai pegar 60 menos 1, que vai dar 59, mais 1, que vai voltar a ser o 60, e vai pegar o quê? Vai multiplicar esse valor pelo nosso número randomizado. E lá no final, ele vai somar 1. Então, vai somar mais 1. O que isso aqui está fazendo? Ó, vamos lá. Ele vai pegar o número final, diminuir o inicial, somar 1 e multiplicar por um número entre 0 e 1. Então, vamos supor aqui, ó, número final, 60. Então, ele vai pegar 60, vai diminuir o número inicial, né? 1. Então, vai ficar 59, mais 1. Voltou a 60 no nosso exemplo. Então, ele vai pegar esse 60 e vai multiplicar por um número que vai variar entre 0 e 1. Então, quando o número for 0,5, multiplicado por 60, vai dar 30. Quando for 0,3, vai dar outro valor, outro valor, outro valor. Então, ele vai gerar números aleatórios e essa multiplicação, né, o RND, vai gerar um número aleatório, né, entre 0 e 1. Na hora que eu multiplicar por essa continha aqui, ele vai se transformar num número inteiro, né? E eu vou somar mais 1 aqui, e esse vai ser o valor do resultado. Ah, mas por que você colocou número final menos inicial mais 1? Né? Porque se a gente fizer essa conta, isso vai dar o número final, né? 60 menos 1 mais 1 vai dar o próprio 60. Por que eu não botei logo o 60, né, o número final, vezes o randômico? Por um motivo, né? No nosso exemplo aqui, a gente está começando o número mínimo em 1. Mas se eu começasse o número mínimo em 20 ou em 50, por exemplo, se eu quisesse variar de 50 até 60, e eu não fizesse essa conta, o que ia acontecer? O meu resultado daqui ia estourar o nosso número máximo, que é 60. Né? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Vou pegar aqui, que vai ser o número fim vezes o randômico. Né? E vamos de 1 a 60 mesmo por enquanto. Ó. Rodei, resultado 41. Beleza. Rodei de novo, resultado 44. Rodei de novo, resultado 16. Então, beleza, ele já está gerando um número e todos foi entre 1 e 60. Mas vamos falar que o número inicial é 50. Né? Então, ele pode gerar só de 50 até 60. Ó. Então, vou rodar. 16, ó, já está errado. Ele tem que começar no 60, no 50. Né? Vou rodar de novo. Ó, 59, beleza, está dentro do intervalo. Rodei de novo. 16, ó, fora do intervalo.
Rodei de novo, 35, fora do intervalo também, né? Por que isso? Porque eu não fiz aquela continha. Então, por isso que eu coloco, né, o nosso comando fim menos inicial mais 1, porque aqui, né, quando inicial for 50, por exemplo, ele vai pegar 60 menos 50, que vai dar 10, mais 1, 11, e vai multiplicar. Então, eu vou ter um intervalo menor de números. Então, esse comando aqui ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um número aleatório. Dessa forma, ó, vou executar aqui. Ele já está gerando o número para a gente. Ó, gerou 50, gerou o 8, gerou agora o 34. Então, beleza. Número aleatório sendo gerado. O que eu preciso fazer agora? Agora a gente precisa pegar esses números, né, e preencher ali na nossa planilha. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, só para a gente poder enxergar a planilha. Vou chegar para o lado aqui. Então, eu preciso o quê? Preciso que na minha planilha ele comece a preencher esses números que ele está gerando lá dentro, né? E para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar uma nova linha de código. Então, vou gerar aqui, ó, sub. Aí, vou botar aqui gerar números. Esse aqui vai ser a minha nova linha de código. Vou chamar até outro nome aqui, ó. Vou botar sorteios, né? Ó, sorteios. Então, aqui ele vai agora começar a preencher a minha planilha com o resultado dessa randomização que a gente acabou de ver. E para isso, eu vou precisar de algumas variáveis também. Inicialmente de duas, para poder, ó, saber quantos números e quantos jogos eu quero fazer. Ou, melhor dizendo, né, quantos jogos de quantos números. Então, ó, de novo, vou criar duas variáveis. Então, vou criar a variável num, que são o número de quantos números, né, vão ter em cada jogo, e uma variável jogos. Então, vou botar aqui, ó, jogos do tipo inteiro. Beleza, variáveis criadas. O que eu preciso agora? Eu preciso começar a preencher a minha planilha com os números. E perceba que a gente vai ter que preencher como? Ele vai gerar o primeiro número, vai botar aqui, o segundo aqui. Vamos supor, né, que é um comando de 6 números. Então, ele vai gerar o primeiro, colocar aqui, o segundo aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? Aí gerou os 6. Agora ele vai voltar a gerar outros números e já vai começar a preencher na linha de baixo. Então, como que a gente vai fazer isso? Voltando para o nosso código. Primeira coisa, eu vou colocar, né, dar números a essas variáveis. Então, eu vou dizer que a minha variável num, ó, num é o quê? É o número de jogos. Então, minha variável num vai ser a minha planilha jogos, célula, né, no caso, linha 2, ó, coluna 2, que é onde está o número 6 aqui. Então, vou botar aqui, ó, num vai receber o que tiver na célula da planilha jogo. Esse é o nome da minha planilha. O que tiver aonde? O que tiver na célula, aí linha 2. Qual coluna? No nosso exemplo, coluna 2 também. Então, ele vai receber o valor que está lá na minha planilha. E a jogos vai ser a mesma coisa, ó. Ele vai receber essa mesma informação, só que agora na linha 3, ó. Então, vai ser linha 3, coluna 2. Então, aqui eu já atribuí valores a essa variável. Então, ele vai gerar x números em x jogos. Beleza. Próximo passo. Próximo passo aqui
vai ser, né, criar uma estrutura para repetir aquele X número de vezes. Né? Por exemplo, para números, ele vai ter que repetir, né, a quantidade que tiver em num. Ele vai ter um laço de repetição que vai gerar num números. Né? E jogos vai ter um outro laço que vai gerar, né, X jogos. Então, primeira coisa, nós vamos gerar agora os 6 números. Então, eu quero gerar os 6 números de um jogo. Então, vou botar aqui, ó, no nosso exemplo agora, como eu sei o número inicial e final, eu vou usar, né, a estrutura for. Então, vou dizer aqui que eu quero que for o quê? I, que é uma variável do for igual a 1, to, né, ou até num. Então, e no for vai ser um next. Aí o que ele está fazendo? Ele vai fazer esse comando que vai de 1 até o valor que tiver aqui em num. No nosso exemplo, ó, num está 6. Então ele vai de quê? De 1 até 6. Ele vai rodar. Agora, pessoal, a gente vai precisar randomizar os nossos números, né? Trazer para aqui, para dentro do nosso laço de repetição, a nossa randomização. Então, eu vou chamar aqui, ó, cal randomizar. E ele vai rodar o nosso comando ali para poder estar randomizando e gerando o nosso número aleatório. Mas aí, pessoal, percebam agora. Na hora que a gente rodar o comando de randomizar, ele vai rodar esse comando aqui, ó. E a minha variável resultado, ela vai receber o valor randomizado. Beleza. Só que essa variável, ela está dentro da minha sub randomizar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não vai trazer nada para dentro desse código. O que eu vou precisar fazer então? Eu vou precisar transformar essa variável resultado, né, em uma variável que ela vai ser enxergada por outras linhas de comando. Porque aqui, ó, a gente tem uma linha de comando. Então, isso aqui ele roda individualmente. E aqui a gente tem outra linha de comando que também vai rodar individualmente. E, a princípio, uma não enxerga, né, o que a outra vai fazer. Só que eu preciso que essa variável resultado seja enxergada, vamos dizer assim, pelo nosso comando sorteios. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho que transformar essa variável resultado numa variável pública, né, que vai ser vista por todo mundo. Então, ó, eu vou tirar ela daqui, porque a gente está declarando como se fosse uma variável privada, né, só dessa linha. E lá no topo, lá no início, ó, todos os nossos comandos, a gente vai digitar o comando, né, public. A gente vai declarar uma variável aqui, né, só que a gente vai dizer que essa variável é pública. Então, eu vou botar assim, ó, public, e boto o nome da minha variável. Tá vendo? Ó, esse public resultado, né, a variável, está dizendo que essa variável ela vai poder ser vista por todo mundo. Então, na hora que eu rodar um randomizar, ele vai enxergar essa variável e vai acrescentar um valor a ela, aqui nessa linha. E depois, né, que eu mandar rodar aqui, ó, eu dei esse call para rodar o randomizar. Ele vai vir aqui, vai rodar esse comando e vai acrescentar um valor para essa variável. E esse valor vai ficar salvo dentro dela e o nosso comando que a gente está criando agora vai enxergar esse valor. Então, o que eu vou dizer agora? Randomizei, está salvo o resultado lá dentro da minha variável resultado. Agora eu preciso só ir lá na minha planilha e preencher ela. Isso vai preencher quando? Como? De 1 até a quantidade de números que eu quero num jogo. Então, eu vou dizer que lá na minha planilha, então vou pegar aqui, ó, vou copiar daqui, eu vou dizer que a minha planilha, jogos, célula. Aí qual célula que eu quero preencher? Então, eu quero preencher, ó, a partir da linha
linha 6, coluna 2. Né? Então, célula linha, né? Aí eu boto linha 6. Qual coluna? Né? Coluna 2, né? Que já está preenchido aqui. Só que aí você vai pensar, ué, linha 6, coluna 2, né? Ele vai ficar fazendo o quê? Dessa forma, ele vai jogar os 6 números dentro de uma mesma célula, ou seja, ele vai sobrescrevendo, né? E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele preencha o primeiro número aqui na coluna 2, o segundo na coluna 3, terceiro na coluna 4 e assim sucessivamente. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu preciso que a minha variável coluna, né, ela altere. Né? Então, 6 pode ser, nesse primeiro momento, fixo. Agora, a coluna tem que variar. Então, qual que vai ser a minha variável que eu vou acrescentar em coluna? Né? Coluna pode ser a minha variável i. Né? Porque i ele vai variar de 1 até 6. Né? Na verdade, né, a minha coluna, a princípio, ela não vai poder ser 1, não. Teria que ser i, aliás. Né? Eu posso botar i mais 2. Né? Então, i, por exemplo, vai ser 1. Então, eu quero que seja mais 1. Né? Então, seria a coluna 2. Então, na hora que i for 1, i mais 1 vai ser a coluna 2. Né? Então, vim aqui, ó, i mais 1. Opa! Só um minutinho. Ele está dando erro aqui, né, pra gente, né, pessoal? Porque eu não estou colocando o resultado final, né? O que vai ser isso aqui? Então, a coluna i mais 1 vai receber o valor de resultado. Então, vou botar aqui, ó, que é a nossa variável pública lá. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, ó, vai randomizou, aí ele vai fazer o quê? I vai de 1 até 6, no nosso exemplo. Então, quando o i for 1, ele vai lá na linha 6, né, linha 6, coluna i. I vai ser 1, só que eu quero i mais 1. Então, 1 mais 1, coluna 2. Depois, i vai ser 2. 1 mais 2, coluna 3, 4, e assim sucessivamente. Né? Esse comando aqui já vai fazer com que a gente gere os 6 números na nossa linha aqui, ó. Vamos ver ele funcionando, então. Vou vir aqui, ó, dar um play. Vou até apagar aqui primeiro, para a gente poder ver ele gerando todos os números. Então, ele vai gerar 6 números. Vamos executar. Prontinho, ó, gerou nossos 6 números. Vou executar de novo, ele vai trocar os números, ó. Tá gerando números ali, ó, entre 1 e 60. Né? Beleza, ó, então já estamos gerando 6 números. Né? 6 números, porque eu estou falando 6 aqui, ó, mas vamos falar que eu quero 9 números. Será que ele vai gerar 9? Vamos pegar aqui, ó, vamos rodar, vamos ver se ele vai gerar 9. Ó, já gerou 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele já está gerando de acordo com a quantidade de números que eu coloco aqui. Né? Beleza. Primeiro ponto, então, feito. Já estamos gerando 6 números. Né? É o que a gente precisa para um jogo da Mega Sena. Né? 6, 7. Né? Então, um jogo a gente já está conseguindo fazer. Só que aí, eu não quero gerar um jogo só. Eu quero gerar X jogos. Né? Quantos jogos eu quiser. Para isso, eu vou precisar de mais uma estrutura de repetição. Né? Vou precisar gerar mais um laço de repetição. Então, a gente vai ter um laço dentro de outro laço. Né? Então, esse laço aqui que a gente acabou de criar é o laço de repetição para gerar os 6 números. Eu preciso de outro laço agora para gerar os jogos. Né? Então, eu vou criar esse laço de repetição um pouco em cima. Né? Então, esse laço dos jogos, ele vai ficar dentro, ou melhor dizendo, o laço dos números vai ficar dentro do laço dos jogos.
Então, eu vou criar aqui, ó, outro for, né? Aí agora eu tenho que usar outra letra para minha variável, então eu vou usar a letra J. For igual o quê? 1 até, né, jogos. E já vou botar aqui meu next. Beleza, agora eu já estou com um outro laço de repetição que vai ir de 1 até a quantidade de jogos que eu quero, né? Beleza. Eu vou precisar fazer o que dentro de cada laço de repetição de jogos? Ele vai vir aqui e vai gerar, né, os 6 números para mim. Só que agora perceba que eu não posso preencher todos os laços na linha 6, né, porque senão ele vai rodar 200 jogos e ele vai sempre preencher na linha 6. Eu preciso que esse 6 agora seja variável também, né, fique variando. Então, vou vir aqui, ó, vou criar uma variável linha e vou falar que ela começa com 6, né, que é onde eu quero começar a preencher, né, e vou chamar aqui, ó, linha. Então, vai ser linha, que vai começar com 6, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai falar que linha é igual a linha mais 1. Vai ser igual mais 1. Por quê? Porque eu quero que linha primeiro vai ser 6, depois vai somar 1, vai virar 7, e aí ele vai começar a preencher aqui, ó, na linha 6 o primeiro jogo, linha 7 o segundo, linha 8 o terceiro, e assim sucessivamente. Então, esse comando linha vai ser para poder pular as linhas. Só que aí, olha, esse comando linha ele não pode ficar aqui dentro não, né? Olha só o que eu estava fazendo, né? Esse comando linha, esse primeiro jogo eu quero que seja na linha 6, né? Aí depois que ele preencher os 6 números da linha 6, que ele vai pular para a linha 7, então ele tem que ficar aqui fora, porque se eu botar aqui dentro, em vez dele preencher, né, um do lado do outro, ele vai preencher os números um embaixo do outro, né? Então ele vai ficar, na verdade, aqui embaixo, né? Beleza, então. Já estamos gerando os números e começamos o comando para ele poder gerar os jogos. Então, ele vai gerar jogo de 1 até o número de jogos que eu quero. Preencheu aqui o número, né? Fez aqui os 6 números. Aí a minha linha vai pular para a linha de baixo. Aí ele vai voltar para a minha estrutura de repetição, né? Vai gerar outros jogos, né? E assim sucessivamente. Vamos ver o nosso comando rodando então, pessoal? Então, ó, já estamos gerando aqui, ó. Antes de rodar ele, eu vou só botar um comentário aqui do que cada um faz, ó. Vou botar aqui, ó, gerar números, e aqui em cima eu vou botar gerar códigos, ou melhor dizendo, jogos. Então, esse laço aqui gera os jogos e esse laço aqui gera, né, os números que vão ter dentro dos meus jogos. Só dando uma organizada aqui no nosso código, né? Beleza, vou rodar ele, né? Então, temos aqui um jogo, ó, vou rodar. Ele vai ter que gerar para mim, ó, 10 jogos de 6 números. Então, vamos ver se ele vai fazer isso. Ó, já rodou aqui pra gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas percebam, pessoal, que olha a primeira linha de jogo aqui, tá vendo? Ele tá, ó, com 9 números, né? Porque ele gerou um com 9 e os outros com 6, né? Na verdade, não. O que aconteceu aqui? Ele não apagou o último jogo que a gente fez, né? Então, a gente tinha feito um jogo com 9 números, depois a gente alterou para 10 jogos com 6 números, e ele não apagou aquele jogo, né, que ele havia feito anteriormente. Então, eu vou precisar fazer o quê? Antes de cada jogo, é interessante que eu limpe os jogos que foram feitos, que eu venho aqui, né, e dê lá um delete para ele poder apagar o que já tiver gerado ali anteriormente. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que vir aqui, ó, antes dele fazer tudo,
né? Ou melhor dizendo, antes dele começar os nossos laços, ele precisa apagar. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dizer o quê? Vou dizer que eu vou pegar uma colinha aqui, ó. Eu vou dizer que lá na minha planilha jogos, na minha range, né, range aqui vai ser uma seleção de células. Aí eu quero da onde? Eu quero da B6, né, a gente vai ter que botar isso entre aspas, ó. Então, vou botar aqui que eu quero da minha B6, 2 pontos, até qual? Até, aí, ó, só vamos dar uma olhada aqui, ó, eu quero da B até a coluna P. Então, a gente vai dizer aqui que da coluna B6, vou botar aqui em maiúsculo, até a coluna P, né? Só que aí não vai ser P6 não, eu quero até a P, sei lá, 100 mil, ó. 1.000, 10.000, 100 mil, porque ele vai pegar 100 mil linhas, né, e vai apagar para mim o que tiver dentro delas. Então, ele vai fazer o que com isso aqui? Ele vai pegar, ó, ponto clear. Esse comando clear vai limpar. Opa, só tem uma letra A só. Então, ponto clear. Para a gente saber se a gente digitou certo ou não, né, é sempre bom, é interessante olhar a primeira letra, tá vendo? Ó, clear está com C minúsculo. Na hora que eu for para outra linha, se eu digitei certo, ele leva primeiro o número para maiúsculo, né? Então, a gente sabe que aquele comando existe. Se tivesse tudo minúsculo, aí quer dizer que você digitou alguma letra errada ali no comando. Então, agora sim, ele vai apagar o que foi feito ali anteriormente, ó. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos criar um de 10 números. Eu vou criar aqui 2 jogos de 10 números. Vamos rodar aqui. Então, dei um play. Opa. Gerou para mim, ó, 2 jogos de 10 números. Beleza, agora vamos gerar aqui, ó, 5 jogos de 6 números. Aí agora, ó, não pode ficar esse vestígio aqui das últimas colunas, não. Então, vamos voltar aqui, ó. Agora vão ser 6 números, 5 jogos. Vou rodar de novo. Prontinho, ó, gerou pra gente. Vamos ver se ficou. Olha, já não tem mais vestígio. Por quê? Porque ele apagou pra gente. Percebam que aqui, ó, só uma observação. Na hora que a gente vem aqui e roda, perceba que ele está demorando alguns segundos para poder gerar todos, tá vendo? Por quê? Porque a gente colocou aqui, ó, que a gente quer que ele apague muitas linhas, então ele está apagando primeiro. Se eu diminuir aqui, ó, só 1000 linhas que eu quero que ele apague. Se eu rodar, você vai ver que esse comando vai rodar mais rápido. Ó, viu? Então, quando a gente cria um código que a gente manda ele fazer muita coisa, né, igual que ele vai percorrer, né, muitas linhas para apagar, isso acaba deixando o nosso código um pouco mais demorado. A gente tem que estar sempre atento a esse tipo de situação também. Então, pessoal, ó, acabamos de gerar um código para gerar números aleatórios ali para a Mega Sena, variando de acordo com a quantidade de números de cada jogo e uma quantidade específica ali de jogos, né, de acordo com o que a gente quer. E aqui, né, se a gente olhar, eu coloquei um botão aqui, onde eu clico nele e ele já gera os números para mim, né? Como que eu faço isso? Para eu poder acrescentar uma variável a um botão, né, aqui, eu faço como? Eu posso vir aqui, ó, inserir, ilustração, formas, e veja que uma forma que eu quero inserir, ó, vou inserir um retângulo aqui, ó, retângulo, desenho ele aqui, ó, beleza. Aí, se eu quiser dar um nome para ele, ó, vou botar aqui, ó, opa, gerar 2. Depois que eu criei, eu clico com o botão direito em cima dele e venho aqui, ó, atribuir macro. Aí, ó, eu vejo a macro que eu quero, ó, por exemplo, a macro sorteios, que foi a que a gente acabou de criar. Ó. Então, agora, ó, ele já gera os números para mim. Tá vendo? Então, ó, vou abrir o nosso código aqui de novo. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? Recapitulando. Primeiro, criar
né, gerar ali um número aleatório entre um intervalo específico de números. Depois, a gente aprendeu a criar uma variável pública, né, que vai ser enxergada por todas as linhas de código. E logo em seguida, nós aprendemos ali a como pegar o resultado de um comando e colocar ele em outro, gerando aqui laços de repetição, repetindo, né, uma quantidade de vezes, vezes outra quantidade de vezes. No nosso caso aqui, a gente repetiu 6 vezes, né, ou melhor dizendo, a gente repetiu num vezes x jogos. Então, essa é a nossa aula, como gerar números aleatórios, tomando como exemplo uma comando para poder gerar números para a Mega Sena. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês, né, como classificar esses números. Perceba, né, que eles estão gerando números aleatórios, tá vendo? 59, 26, 35, não tem uma ordem, né, crescente ou decrescente. A gente vai aprender no próximo vídeo como gerar esses números em ordem crescente. Beleza, pessoal? Obrigado pela presença, deem um like e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera!